Olá, olá, estão me ouvindo? Ah, ótimo. Muito bem. Então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Já recebi algumas perguntas aqui e aí eu pensei assim, vou começar a nossa live de acordo com alguns temas que eu separei que eu achei interessante e também com algumas perguntas que vocês enviam para mim que a Bruna está aqui copiando, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a primeira, que foi realmente a que eu separei, que eu achei muito interessante, até mesmo para que a gente consiga, ok? Tá tudo certo então, né? Muito bem. A primeira pergunta que veio aqui, que eu acho que é totalmente pertinente, foi o que eu separei, é a respeito que a Mari Fontes perguntou a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Então, antes da gente começar realmente com o tema, eu vou me apresentar, porque pode ser que tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Janaína Siqueira, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo comportamental, trabalho na Clínica Água Psicologia em Juiz de Fora. E eu faço parte do NUPS, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Mental, que é um núcleo da Universidade da UFJF, onde o Alexander é o nosso orientador. E eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu doutorado lá, no tema entre espiritualidade e religiosidade. Eu estudei o impacto da religiosidade e religiosidade na felicidade. Então eu estudei sim, os aspectos cognitivos, o quanto que a religiosidade e a felicidade impactam na felicidade. Muito bem, então eu sou diretora também do NESME, nós temos pós-graduações aqui em Juiz de Fora e temos também na parte online, quem tiver algum interesse pode nos perguntar. São uma das pós-graduações que tem o tema espiritualidade e religiosidade na prática clínica para psicólogos, né? Como nós estamos aqui com a Jeps, eu quero agradecer o fato de ter sido convidada, agradecer o carinho de vocês, que eu amo trabalhar com estudante de psicologia, adoro o menino novo, eu vejo que está cheio de gás, eu lembro muito de mim quando vejo todo mundo animado, estudando, empenhado. Então, estou aqui para o que vocês precisarem. Quem quiser qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre religiosidade e espiritualidade. Eu já até separei para vocês um material que não vou me alongar muito, mas que a gente pode separar em alguns aspectos. Não quer dizer que todo mundo que seja religioso tem que ser espiritual. Como assim? Ou nem todo mundo que seja espiritual necessariamente tem que ter uma religião. Então a religião é um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. São símbolos que são designados para facilitar a nossa proximidade com Deus. Então, por exemplo, eu quero entrar em contato com Deus, eu quero rezar, então eu posso ir a uma igreja onde me ajuda o fato de eu ajoelhar, olhar para o crucifixo, fazer o sinal da cruz. São símbolos religiosos que nos auxiliam ao quê? A encontrar, fazer um contato um pouco mais fácil com Deus. Então, é para isso que serve a religião. Eu posso ter esse acesso a Deus rezando, tem gente que fala que é orando, eu posso fazer o nome do Pai, tem gente que pode segurar o terço. Tem pessoas que, pelo contrário, não podem ter acesso a imagens de santos. Isso vai variar. O mais importante não é o que eu utilizo, mas a forma como eu utilizo os rituais. E por isso que a gente tem que respeitar as religiões. Quando nós falamos em estudo da religiosidade e espiritualidade, nós estamos de longe estudando qualquer tipo de religião. Nós estamos específicas no espiritismo, no catolicismo, nada disso. Nós estudamos todas as vivências religiosas e o quanto que isso impacta a vida do sujeito. Porque com a vinda da pandemia, o que ficou muito claro para todo mundo? O quanto que nós somos frágeis. O quanto que essa vida aqui ela é finita nesse aspecto, nesse contexto terreno em que nós nos encontramos. Então, não é a ideia de profetizar. A nossa ideia é abordar na psicologia assuntos importantes como sexualidade, como vivências de sociedade,
como a parte financeira, os relacionamentos sociais e a religiosidade e espiritualidade, que também faz parte da nossa vida. Então não existe mais isso de, isso não é assunto para se tratar no psicólogo, isso não é coisa para se discutir. A ideia de discussão não, mas é uma ideia de comentar, de saber que isso pode impactar tanto positivamente quanto negativamente. E com essa época de pandemia, com isso tudo que tem acontecido, esse tema religião, né, esse tema espiritualidade, ele retoma todos os nossos pensamentos. Por quê? Porque eu me deparo com a morte. Quando a gente tem a ideia que as coisas vão acabar, de finitude, a ideia de escassez, a gente começa a dar mais valor, não é? Então, bem, como eu já expliquei para vocês o que é religião, então é o rito. Aí você pode escolher qualquer rito, pode ser adorar o sol, pode ser o catolicismo, o espiritismo, o evangélico, não. É qualquer religião que seja focada em rito. Tanto é que as pessoas podem ir à igreja com frequência e necessariamente não ser pessoas tão boas, assim, digamos, no sentido de transcendência, de pensar no outro. Então, religião serve como um acesso, é um rito que vai nos ajudar a ter acesso a Deus. Bem, a religiosidade é uma extensão na qual um indivíduo acredita ou segue a religião ou pratica essa religião na sua vida. Então a religiosidade, é uma coisa mais intrínseca. Ela está mais perto do que a gente chama de religiosidade intrínseca, é aquela onde eu vivo a religião no meu dia a dia. Não só participo de cultos religiosos, mas como acredito no que me foi falado dentro da minha religião. E a espiritualidade é uma busca pessoal por respostas para questões existenciais sobre a vida. O seu significado, a relação com o sagrado, com o transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de rituais religiosos. Então, eu posso ser extremamente espiritualizado, acreditar em Deus ou algo maior, mas não necessariamente participar de uma religião onde há um rito religioso. Então, isso é muito importante para que a gente pode ter ficado atento a isso. O Marcelo está dizendo Marcelo Fagundes, que a visão dele sobre espiritualidade mudou muito após ter ingressado no curso de psicologia. E realmente isso às vezes acontece, né? Como a gente está falando para um público, né? A GEPS, o pessoal da psicologia, os estudantes, os psicólogos, a gente se depara com isso. Nós nos deparamos com questões existenciais da vida diariamente. E isso vai nos ajudar, nos fortalecer a lidar com isso. Então, o psicólogo, ele tem que estar muito atento, não necessariamente na religião dele, mas na religião e na maneira como o paciente vive a própria religiosidade e a espiritualidade. Né? E realmente, ele nos abre os olhos, deixa a gente mais dispostos a entender o sujeito da forma como ele funciona. Muito bem. Então, com a chegada da pandemia, veio a ideia dessa relação entre espiritualidade, religiosidade e a ciência. Então, o que nós estamos fazendo aqui é estudar a religiosidade e a espiritualidade de uma forma científica. E como que isso pode perceber? Com a vinda da pandemia, com isso tudo, que é algo que nos pegou a humanidade inteira, a gente começou a perceber as nossas fragilidades. Nós começamos a observar qual que é o nosso papel nesse mundo. É isso que a gente tem que estar atento. Então, de repente, você se depara com a morte, digamos assim, com o extermínio de muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo, e aí eu paro para pensar, e aí? O que eu fiz na minha vida, o que eu quero para mim, o que eu quero para o outro, o que eu quero para a humanidade. Isso é rápido e notório a partir do momento que você vê, digamos assim, a parte vulnerável muito acentuada. O que acontece? As pessoas ansiosas, que já têm uma predisposição à ansiedade, já são ansiosas antes, elas passam, às vezes, para falar a verdade, na maioria das vezes, ficarem mais ansiosas ainda. Por quê? Elas sentem que estão mais vulneráveis. Quando que isso vai acabar? Como é que isso vai passar? Então, nós, psicólogos, o que a gente pode fazer para ajudar esse tipo de paciente? Como eu sempre falo que o ansioso, ele não é um pessimista nato, não. O ansioso, ele não vive para morrer, não. Ele vive para que nada dê errado.
Então ele não vive para viver, tô querendo me divertir, não, ele já pensa, o que que pode dar errado, então eu vou fazer de tudo para dar certo, porque eu tenho uma sensação de que as coisas vão sair do meu controle. E a única coisa que a gente não tem neste momento é controle. Nem nós, nem os governantes, nem o Brasil e nem o mundo inteiro. Literalmente hoje, né, nessa época, nós estamos numa unidade, numa humanidade, onde todos estamos perdidos juntos. Então, olha, pensa bem, como é que eu vou me sentir tão sozinho se eu estou junto no mesmo planeta que todo mundo? Então, essa ansiedade, a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes, é uma dica que eu acho muito importante, é sempre pensar que isso vai passar, que estamos todos juntos e é só a gente manter a calma, cada um fazer o seu papel. Claro que existem pessoas que estão mais disponíveis agora a se contaminarem em prol do outro. Isso eu falo das pessoas que estão ajudando na linha de frente, os profissionais de saúde que agora estão sendo valorizados. Por quê? E isso que a gente tem que ficar atento, que eu tenho percebido também, que eu já tenho ouvido de pacientes e casos. É importante a gente perceber que a espiritualidade diz que agora está muito aguçada, mas naqueles indivíduos que já têm a predisposição a serem do bem, serem mais espiritualizados, a querendo buscar ajuda, porque aqueles que não o são, que isso não faz parte necessariamente, não que necessariamente a espiritualidade vai só ajudar no lado bom, mas as pessoas que pensam mais nelas, tem algumas que estão o quê? Menosprezando os médicos, onde não querem contato, não só por medo, mas por querê-los longe mesmo, ao invés de equilibrar. Então, agora nós estamos num ponto onde a gente tem que equilibrar as questões da nossa vida. Então, essa ideia de que, como é que fala? Minha farinha é pouca, né? Meu pirão primeiro, temos que tomar muito cuidado. Com isso, com a chegada da pandemia, vocês podem observar que todo mundo fala, agora você virou do bem, agora você está no mesmo barco, agora todo mundo está junto. E em muitos casos não. Neste momento você começa a perceber os egoísmos das pessoas, o que elas fazem primeiro, quando elas começam a mostrar as próprias máscaras, quem são elas. Então é isso que você tem que ficar atento para que você não caia nos problemas que existem nessa coisa da negatividade. E a espiritualidade, ela auxilia muito, muito, para que a pessoa consiga manter o quê? O equilíbrio, a calma e principalmente a esperança. A esperança que tudo isso passe da melhor forma possível. Muito bem, a partir daí, quando você se depara com uma pandemia, a espiritualidade ajuda ao quê? A gente tem uma visão sobre o mundo, sobre as outras pessoas, e a gente começa, então, a observar as teorias espirituais. Eu trouxe um texto que eu achei muito interessante para passar para vocês, um estudo, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, a respeito de religião, de religiosidade, que ao discutir esse tema, a gente não pode deixar de observar a transcendência, as virtudes humanas. Peter e Seligman, eles são estudiosos da psicologia positiva e eles buscaram identificar quais os comportamentos humanos virtuosos que eram universalmente valorizados. Então, nada melhor do que falar numa época de pandemia mundial a respeito das virtudes humanas. Essa pesquisa que eles fizeram foram em todas as religiões, em todos os contextos de religião do mundo. Eles analisaram os textos básicos de grandes religiões e também de tradições filosóficas nos últimos 3.000 anos, tá? Essas orientações eles buscaram Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, o Alcorão, Santo Agostinho, Velho Testamento, Buda, Jesus Cristo. E todos eles, depois dessa pesquisa extensa nesses últimos 3.000 anos, eles analisaram mais de 200 artigos, 200, não só artigos, livros e tudo. Eles observaram que as virtudes humanas valorizadas eram as mesmas em qualquer lugar, em qualquer contexto, nesses 3.000 anos, que seria sabedoria, humanidade, coragem, justiça, temperança e transcendência. E o que é transcendência, Janaína? Por que você está falando de valor, os valores humanos? Por que você está falando de psicologia positiva?
O que isso tem a ver? A transcendência é a crença de que há um sentido na vida, um propósito maior, um motivo para eu estar aqui. Faz lembrar o quão pequenos nós somos e, ao mesmo tempo, o quão grande nós somos quando a gente faz parte de um todo, de uma humanidade. Então, a espiritualidade, ela pode nos ajudar a quê neste momento de pandemia? Para a gente se aproximar. Se aproximar não necessariamente fisicamente, porque agora a gente não pode, mas se aproximar dos mesmos valores, se aproximar das mesmas ideias, se aproximarmos que somos todos um só. Então, o meu bem é o seu bem, que é o bem do outro. Então, a partir do momento que eu respeito ao outro, indo de máscara na rua, respeitando os locais públicos, preocupando com o idoso do outro, eu posso não ter um pai e uma mãe idosa, mas o meu colega tem. Então, a partir do momento em que eu preservo a mim, eu estou preservando ao pai, à mãe, à avó do outro. Então, é isso que a gente tem que pensar, o como a espiritualidade, ela vem também vestida das virtudes humanas. Se você não tem uma religião, o seu paciente, por exemplo, não tem uma religião, você pode trabalhar as virtudes humanas com ele. E que isso já é mais do que sabido, que não faz mal a ninguém, né? Só faz o bem. Bem, então, Janaína, você está querendo me dizer que a religiosidade, a espiritualidade só faz bem? Não, não necessariamente. Há milhares de estudos, quando eu falo milhares, milhares mesmo, onde há relação positiva. O que é relação positiva? Quanto mais religioso e espiritualizado eu sou, menos ansiedade eu tenho, menor depressão, menor estresse. E isso mesmo, assim, então você tem que ser empático com a vida do outro, porque a partir do momento que você é mais religioso e espiritualizado, você começa a perceber que os sintomas, né, os transtornos transtornos mentais, como depressão, ansiedade, TAG, aí a gente pode falar de diversos, o que acontece? Ele é menor. Então, quanto mais espiritualizado e religioso, menor transtorno mental eu tenho. Mas há em alguns casos onde a religiosidade ela também atua que a gente chama de coping. O que é o coping? Coping é uma maneira onde eu posso lidar com os problemas da vida. Existe o coping positivo e o coping negativo. O coping positivo é o quê? É onde eu me sinto amparado por Deus, onde a religião vai servir como eu estou muito ansiosa, eu estou muito irritada, eu quero brigar com o outro, a raiva está tomando conta de mim. Eu saio daquela cena, eu rezo, eu entro em contato com Deus, eu simplesmente medito, eu faço algum ritual que eu queira de até simplesmente me ligado à ideia da transcendência, da espiritualidade, de Deus, aí cada um tem a sua que escolha, aquilo eu me acalmo e passo a respeitar o outro. E então isso vai me ajudar a lidar com o estresse. Por exemplo, nessa época de pandemia, por que a religiosidade e a espiritualidade pode ajudar? Porque eu vou perceber que eu não tenho como controlar. Então, literalmente, eu vou jogar nas mãos de Deus. Eu deixo para Deus, eu faço a minha parte e deixo para Deus resolver o resto. E o que acontece? Existem o coping negativo, é onde há uma imaturidade do sujeito. Mas aí você vai perceber que o sujeito tem essa maturidade não só com relação à religiosidade e espiritualidade. Existem pessoas que falam assim, não, fulano vai ter que fazer para mim, eu não faço nada, a culpa é do outro. Sempre a culpa é de alguém, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é do outro. A religiosidade e a espiritualidade vai te ajudar o quê? A você ter uma maturidade frente a isso. A você fazer o seu papel e o restante você deixa com Deus. E isso vai ajudar com que nós, os nossos pacientes, tenhamos propósito de vida, razão, crescimento, e isso faz mais uma vez com que tenham o que vocês estão falando, amor, respeito, empatia, vivência com a vida dos outros, exatamente tudo que vocês estão me dizendo aí. Em situações extremas, as pessoas podem se revelar. Elas podem se revelar como? Ajudando cada vez mais, preocupando com o outro. Você pode ajudar o vizinho, ajudar um idoso que não pode comprar as coisas. Você pode não chegar lá no supermercado e sair comprando tudo, porque você tem que estocar, né? Você pode ir comprar o que você precisa. Se ele está sobrando, você dá ao outro. E existem casos onde isso acontece o contrário. Você percebe um egoísmo maior, uma ganância maior, uma preocupação consigo maior e com as suas coisas. Então, a religiosidade e a espiritualidade ela vai depender de como a pessoa lida com ela.
ok? Muito bem. Como eu já disse para vocês, o que a gente pode ficar atento é: quem não tem fé sofre mais? O que vocês acham? Vocês acham que quem tem fé sofre menos? Essa é uma pergunta que necessariamente eu não tenho uma resposta pronta, mas existem milhões de outras formas de lidar com algum problema. Existem várias formas de enfrentamento de um estresse e a religiosidade e a espiritualidade é uma delas. Então, por exemplo, a gente pode escolher enfrentar um problema pedindo uma ajuda, pedindo um conselho, pedindo para que venha um amigo. Agora, se eu não tenho esse amigo perto, se eu não tenho alguém que possa ajudar, Deus pode ajudar, porque eu me sinto amparada. É isso que vocês estão falando, né? Tem gente que está respondendo que sim, tem gente que está respondendo que depende. Tudo vai depender realmente da forma como é esse meu relacionamento com a minha fé. Se é uma fé que eu venho aqui, se ela me ajuda, como a Bruna disse, a lidar com o sofrimento, a lidar com as intempéries da vida, porque a vida não é só feita de alegria. É feita de alegria, feita de tristezas, de coisas boas, de coisas ruins. Quando a minha fé me ajuda a lidar bem com o que acontece na minha vida, agradecendo aquilo que ficou feliz e suportando aquilo que foi ruim, aí ela me ajuda. O que às vezes acontece, que a gente fala de coping negativo, tem pessoas que ficam mais bravas com Deus, que ficam revoltadas, por que isso aconteceu comigo, por que eu não mereço. Esse é o coping negativo, é onde a gente tem que ver se realmente a gente tem fé naquilo que acredita. E quando eu falo de fé, não precisa ser só fé em Deus, não. Mais uma vez eu volto a dizer sobre espiritualidade, transcendência, religiosidade intrínseca e religião, como a gente explicou no início. Às vezes a fé pode ser a fé no outro, pode ser a fé na vida, pode ser a fé em mim mesma. É acreditar naquilo que eu não estou vendo. Porque acreditar naquilo que você vê é muito fácil, né? Mas é acreditar naquilo que eu não estou vendo. Acreditar que a ideia da energia, de que eu estou passando por aqui tem um propósito, tem um motivo. Isso é a nossa fé, é onde nos leva. E como psicólogos, a gente tem que orientar os nossos pacientes. Aqueles que têm fé, a gente pode ajudá-los ao quê? A multiplicar essa fé em prol do próprio benefício e do benefício do outro. É óbvio, se o seu paciente não acredita em Deus e não quer conversar sobre esse assunto, você tem que respeitar. Claramente você tem que respeitar. Você não pode inclinar a pessoa a fazer aquilo que você acha que é certo. A Bia Detone está perguntando se podemos falar que a fé tem um efeito terapêutico. Olha, o que a gente pode dizer que a religiosidade e a espiritualidade tem milhares de estudos que ela está associada com melhores níveis de saúde mental. Agora, os mecanismos que levam a isso, a gente está estudando. Existem várias opções, várias ideias que isso pode ser fomentado. O porquê que as pessoas mais religiosas e espirituais, elas são menos ansiosas, menos deprimidas, mais felizes. Então, esses são os mecanismos. A gente não tem como precisar qual que é exatamente, é onde tem sido principalmente os efeitos terapêuticos para isso, dentro da nossa ciência, do estudo da espiritualidade e religiosidade dentro da área da saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. Nós estamos abordando aqui muito a saúde mental, porque a gente está na GEPS e nós estamos falando para um público que está preocupado com a saúde mental, mas ela afeta também a parte da saúde física. Muito bem. Alguma pergunta que vocês queiram falar? Alguém queira fazer alguma pergunta? Ah lá, tá perguntando a Beatriz se uma fé pessimista e punitiva traz o efeito contrário. Traz sim. A pessoa, ela tem o que a gente chama do coping negativo, onde a religião, ao invés de ajudar, atrapalha. Existem alguns casos onde digamos assim, é uma religiosidade, uma espiritualidade imatura, no sentido de que eu não encaro o Deus. Aí quando eu falo Deus, pode ser qualquer tipo de Deus da sua religião, como uma parceria. Eu sempre quero que ele venha a mim. Não tem o vem a nós, não tem a ideia da parceria. Por isso que eu falo de uma imaturidade. Porque se vocês observarem,
O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos? Não. Maturidade é quando eu sei quais são os meus defeitos e quais são as minhas qualidades. O que eu sei, o que é que deu certo e deu errado por minha responsabilidade. Tem gente que não. Tem gente que é extremamente imatura e faz o quê? E responsabiliza o outro pelo próprio fracasso. Ou o fracasso no casamento, ou o fracasso financeiro, ou o fracasso de não conseguir aquilo e fica aquilo remoendo, sempre culpabilizando o outro. Então, essa ideia de responsabilizar o outro pela própria tristeza é algo que a gente tem que trabalhar muito, porque a gente só deixa os outros fazerem aquilo com a gente quando a gente permite. Então, trabalhar essa força, trabalhar essa ideia, trabalhar esse comprometimento com o meu comportamento é algo que nos leva a uma situação muito mais madura. Então, saber das nossas qualidades, dos nossos defeitos é algo muito importante. O Kennedy está perguntando como trabalhar a espiritualidade no ambiente da psicoterapia. O Kennedy, existe várias formas. Depois, se você quiser, você pode me mandar um e-mail que eu te mando alguns detalhes a respeito disso. E aí, existem questionários. A primeira coisa que você tem que ter é uma abordagem empática. Do que eu quero dizer empática? A pessoa fala assim, nossa, eu tomo chá e eu sou da Umbanda e eu sou do Espiritismo, tudo junto e sou do catolicismo. Você não tem que fazer, nossa, que horror. A sua cara tem que ser assim, ok, estou te ouvindo. Então, é como se você estivesse perguntando com quem você trabalha, o seu relacionamento afetivo, com quem você mora e qual a sua religião. A partir do momento que você aborda para o paciente, perguntando para ele como é que é a religião na vida dele, ele vai se sentir, primeira coisa, acolhido e confortável de te falar. Daí você pode perguntar se existem alguns recursos que ele utiliza da religião para ajudá-lo. Aí ele vai falar assim, não, às vezes quando eu estou muito ansioso eu vou rezar, se eu estou muito estressado eu saio de casa eu vou na igreja porque lá eu me acalmo. O que você pode perceber? Como ele utiliza a religião na própria vida, o quanto impactante ela é. A partir daí, quando ele for passando para você durante a vida e você percebe algumas intervenções terapêuticas, você pode utilizá-las, a que ele mesmo utiliza. Você lembra, fulano, aquela vez que você estava estressado e estava muito ansioso, que você foi para o quarto e começou a rezar? Então, foi muito importante, porque você se acalmou. Por que você não utiliza essa estratégia de novo? Outro dia eu falei com uma paciente que é muito ansiosa e estava reclamando e sofrendo e falando que ela estava achando que ela estava perdendo a fé dela e ela é muito religiosa. Eu falei assim, mas até Deus, até Jesus, ô Senhor, né? Onde você me abandonaste? A gente usa às vezes textos bíblicos, claro, mais uma vez, respeitando a religião do paciente. Então, por isso que é importante, sempre quando eu vou trabalhar com o paciente, eu sei do trabalho dele, como que funciona, eu sei da religião dele, como que funciona, para eu poder saber utilizar isso como um recurso terapêutico, né? A Melissa está perguntando, e a fé em si mesmo? Tem um paciente que relata pensar que religião e fé é algo para terceirizar as consequências das coisas e responsabilizar fatores externos. Exatamente foi o que eu falei. É um paciente que provavelmente tem uma visão imatura da vida. A Ju perguntando, quando tomamos consciência que as coisas ruins também acontecem por nossa responsabilidade, é difícil ao mesmo tempo libertador. Exatamente, é isso mesmo, porque a gente se liberta e a gente sabe, bem, a partir de agora depende de mim com a ajuda de Deus. Muito bem, mais qual pergunta? Estava passando uma pergunta aí que eu tinha visto. Uma anterior. Falando sobre psicoterapia. Por exemplo, vocês estavam falando sobre psicoterapia, eu tinha um paciente que tinha toque e ele tinha muitos rituais do toque. Tinha que fazer tantas vezes alguma, tantas vezes outras coisas e várias. Só que ao mesmo tempo ele era da Umbanda e na Umbanda existem vários rituais. Então ele começava, ele já estava perdido, se ele não sabia se aquilo ali era um ritual que a Umbanda fazia, que era pular 7 ondas, não sei quantas contas, usava não sei quantos colares, da cor tal. E aí, quando a pessoa chegou, ele não sabia se aquilo era toque, se era se era do ritual. O que eu tive que entender, primeira coisa, todos os rituais religiosos da Umbanda, como é que funcionavam, e a partir daí eu mostrar para ele que quando ele não fizesse, se ele não sentisse muita angústia, porque não era o toque, porque o Deus é um Deus do bem. Então, se ele não fazia tal
procedimento, tal ritual que a religião pedisse, ele não sentia aquela angústia tão grande. Então, são coisas que são muito importantes para você ficar atento. A Nair está dizendo que fica muito triste quando alguém fala que suicídio é falta de fé. Realmente, não tem nada a ver com Deus o fato de pensar ou não em suicídio. O suicídio está ligado ao fato de que eu estou vivendo está muito ruim e a busca por pensamentos de suicídio é me aliviar do sofrimento. Em alguns casos, até pensar que vai chegar perto de Deus, né? Aí está perguntando aqui. Lido na saúde mental e fico triste quando falam isso. Não sabe o sofrimento que a pessoa está sentindo. Realmente, tem toda a razão. Tem uma perguntinha antes aqui que dá para voltar? O Marcelo está perguntando, seria então mais a relação que se tem com a espiritualidade que a ausência ou presença dela? Pergunta do Cirlon. Seria então mais a relação que se tem com a espiritualidade que a ausência ou presença dela? Exatamente. Cirlon, exatamente isso. O que indica é como eu lido com a minha espiritualidade. E aí ela pode estar, quando a pessoa tem uma auto-espiritualidade, auto-transcendência, né? Que os níveis da parte intrínseca, o quanto isso faz parte do dia a dia dela, ela vive a religiosidade intrínseca, a espiritualidade no dia a dia, desde a hora que acorda, a hora que ela dorme, o tempo todo. É claro que algumas vezes nós somos mortais, a gente cai no erro, a gente cai em energias ruins. Então, alguns pacientes que não têm necessariamente religiosidade, mas acreditam em energia, eu sempre falo, a vibração com coisas boas. Vocês percebem o quanto que a raiva, ela é uma das emoções que são mais... Eu sempre falo que a raiva é uma emoção mais contaminadora que tem. Se tá alguém alegre e você tá triste, a pessoa tá alegre, aí você não fica alegre só porque a pessoa tá alegre. Se a pessoa tá... com medo, alguma coisa, se você não tem medo, aquilo não te pega. Mas você já viu uma pessoa perto de você com raiva? A raiva vai vindo, aquilo vai vindo, a pessoa vai ficando com raiva, ela vai ficando irritada. Daqui a pouquinho a raiva do outro te contaminou. E a religiosidade e a espiritualidade, ela ajuda muito ao lidar com essas energias, com essa troca. Aí, eu não estou falando que é espírito, não estou falando que é encosto, nada disso. Eu só falo disso, assim, o quanto que as pessoas que são mais espiritualizadas, elas vão o quê? Elas vão transcender daquela ideia, daquela raiva, vão tentar elaborar e não se contaminar com a raiva do outro e aí manter a calma. Então, isso eu uso muito, muito nos recursos terapêuticos para os pacientes que acreditam. Eu falo, sai de perto da pessoa que está com muita raiva, reza por ela, reza para ela, aí a sua raiva já mudou, você já virou empático, você já quis que aquilo passasse. É claro que não estou falando para ninguém virar Jesus Cristo, não é essa ideia, quem dera se pudéssemos, né? Mas de trabalhar os ensinamentos de Jesus mesmo, né? Não só aqueles que são cristãos, mas os ensinamentos, como eu disse para vocês, Mao Tse Tung, Buda, Gandhi, todos eles falam isso. Tem um livro muito bom, que é do Gandhi, que chama Virtude da Raiva. Eu acho que vale muito a pena quem gostaria de trabalhar a respeito da raiva e a espiritualidade, ele faz cada ensinamento muito bacana. Muito bem. Perguntaram aqui a respeito de suicídio de novo, né? Com relação ao que isso pode ajudar. Em alguns casos, isso pode ser até ruim, porque às vezes tem pessoas que lidam com a religiosidade e espiritualidade pensando que Deus vai castigar porque suicidou. Então, sempre eu trabalho com isso no consultório, dizendo que se a pessoa acredita que Deus é um Deus de amor, né? Então, se a pessoa não fez com intencionalidade nenhuma, se a pessoa fez simplesmente porque estava passando por um processo muito triste, muito deprimida, a gente pega e vê que é um Deus de perdão, de misericórdia, né? Muito bem. A Bruna está falando que quando está em contato com a adoração, o emocional fica extremamente frágil e chora tanto. Sempre tento achar explicação por qual motivo choro tanto. Qual que é essa ideia? O que quer dizer esse chorar? A gente pode chorar por vários motivos. A gente pode chorar de tristeza, a gente pode chorar de alegria, a gente pode chorar porque a gente está... É uma ideia de extravasar uma emoção. Então, se você está chorando ao rezar, você tem que perceber qual que é a sensação que você tem depois de ter chorado. Você está chorando de raiva? Você está chorando de tristeza? Ou você está chorando de alívio? Ou você está chorando porque você está cheio de coisas boas e aquilo ali te deixa, como se diz, repleta? Essa é a ideia. Porque às vezes a gente pode beijar, pode ser de raiva, a gente pode chorar, pode ser de tristeza, a gente pode chorar de alegria. Necessariamente um comportamento, ele só tem explicação frente ao nosso sentimento. Então, sempre tem que observar o que eu penso e o que eu sinto. Porque às vezes a gente se comporta sentindo uma coisa, mas pensando outra.
E como assim, Janaína? Você está me deixando confusa. Por exemplo, eu penso que eu tenho que parar de fumar, mas o meu comportamento é de fumar. Então eu sou dissonante. Eu acho que eu tenho que parar de fumar, mas eu não deveria. Eu tô comendo, mas eu acho que eu não deveria. Então isso a gente chama às vezes dessa ideia de o que eu penso do que eu sinto. Quando uma pessoa consegue parar de fumar mesmo, quando ela mesmo tendo vontade, ela sabe que ela pensa, que ela não quer realmente, mas e que no fundo ela vai cumprir. Então sempre isso é muito importante quando você se coloca um propósito, você realmente vai fazer aquilo que você está se propondo? Porque a gente às vezes coloca metas muito difíceis. E Deus, quem acredita nele, faz o seguinte: Deus me ajuda a conseguir alcançar essa meta. Então é uma forma de um apoio, de uma ajuda. A Melissa dizendo que quando o paciente adolescente relata ter medo de sua mediunidade, tem medo de dormir sozinho, principalmente depois de frequentar os encontros. Gosta, mas tem medo, frequenta desde pequeno. Uma estratégia que a gente sempre utiliza é conversar com alguém da igreja dela. O que eu já fiz várias vezes, às vezes eu não entendo. Uma vez eu tive uma paciente que ela queria se separar e ela realmente não tinha como continuar casada, o marido também queria, mas ela não tinha coragem de separar porque ela já tinha casado na igreja. O que eu fiz? Eu fui com ela à igreja, conversei com o padre, eles explicam como é que isso foi feito. É feito todo um processo onde quem poderia orientar isso não seria eu, seria o padre. Então, no caso dessa paciente, você pode às vezes buscar alguém, ou ela mesma buscar alguém que é do centro de espírita dela e explicar o que está acontecendo, e eles têm como ajudar. Eu sempre faço essa busca pro pastor, pro padre, pro orientador, é sempre muito importante. Essa questão de religiosidade nesse momento de pandemia ajuda bastante, ainda mais que nos leva de encontro a coisas que a correria do dia a dia acaba sendo um escape e nos dificulta isolando. Exatamente. Então é agora da gente se unir, da gente ficar perto um do outro, sempre na ideia do bem. Então, quando eu falei de espiritualidade, lembrar a ideia da transcendência, a ideia de que a gente faz parte de um todo e o meu comportamento afeta o seu comportamento e a gente junto pode fazer um mundo melhor, né? E aguardar com maior paciência, maior transcendência e resignação mesmo nisso tudo que está acontecendo. Combinado? Mais alguma pergunta? E pensamento positivo, isso mesmo, Dani Andraus. Pensamento positivo agora é o que nos ajuda. E nada melhor do que a religiosidade e a espiritualidade para nos auxiliar nesse pensamento positivo. Combinado, gente? Muito obrigada por vocês terem aqui gastado o tempinho de vocês. O que precisarem pode me mandar mensagens no meu Instagram, ou por e-mail, quem quiser, fica à vontade. Eu tenho material, aqueles que quiserem estudar um pouco mais profundamente de como trabalhar clinicamente com a religiosidade e espiritualidade dentro do processo terapêutico, né? E eu gosto muito desses atendimentos que auxilia demais. E o que vocês precisarem, estou às ordens, é só me procurar, tá? Muito obrigada, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho e vamos distribuir aí um pouquinho do bem, né? Daqueles que acreditam em Deus, que a gente possa reforçar mais. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Obrigada. Tchau. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Ju. Raquel. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Um beijo, Bruna. Tô lendo todo mundo aqui, tá? Só para terminar, quando a pessoa utiliza da sua religião para justificar preconceitos, cabe ao psicólogo questionar esse posicionamento? O Bia Detone que perguntou, né? Isso vai depender da maneira como o paciente está disposto e aberto a trabalhar isso. Eu trabalharia conforme fosse qualquer outro assunto. Eu não faço muita diferença do termo que é usado, se é religião, se não é, então se for religião eu fico mais distante. Não, mas eu volto para o paciente e pergunto como que é isso para você, né?
como que é o seu preconceito, por que que isso acontece, e provavelmente quando tem preconceito na religião do outro ou na própria, ele vai ter outros tipos de preconceito e provavelmente dificuldades de relacionamentos interpessoais. E aí você pode utilizar, pegar o gancho não só da religião, mas o gancho que ele tem na vida toda, que provavelmente isso deve impactar, que uma pessoa ela é do mesmo jeito em qualquer lugar, e se ela muda, se ela é de um jeito num lugar e no outro, você fica atento que ela não está sendo muito verdadeira. Mas então, provavelmente, é uma pessoa preconceituosa como um todo. E aí você trabalha nesse aspecto. Obrigada, gente. Um beijo. Fica com Deus.